eu queria dar-vos as boas-vindas a todos os participantes por mais um webinar dinamizado aqui pela Escola de Negócios. O meu nome é Karina, queria-vos dar então aqui as boas-vindas para um webinar que vai durar cerca de 30 minutos, como habitualmente fazemos. Nós criamos este tipo de webinars de forma... webinars gratuitos em formato online e com temas que achamos que vos façam sentido, de forma a ajudar-nos os nossos, quem nos segue, os nossos inscritos e os nossos formandos. E para o webinar de hoje contamos com o Romeu, com o tema de bem-estar organizacional e liderança. O Romeu, eu já vou passar a palavra ao nosso formador, mas é consultor nas áreas da gestão de equipas, na área dos recursos humanos e na área da estratégia, e também tem-se focado nas áreas da liderança e da felicidade e bem-estar organizacional. Como habitualmente fazemos, então vamos iniciar agora o webinar com cerca de 30 minutos, está bem? Deixamos ali um espaço final para que vocês possam colocar as vossas perguntas, as vossas dúvidas. Podem colocar no Q&A ou no chat, aqui nas opções em baixo do vosso Zoom, e depois no final da sessão então voltamos para conversar um bocadinho todos, para esclarecer as vossas dúvidas. E é isso. Eu também queria relembrar que o webinar está a ser gravado e irá ser disponibilizado nos próximos dias a todos os participantes, está bem? Por isso, Romeu, obrigada mais uma vez, bem-vindo e vou-te passar a palavra. Obrigada. Ok, obrigadíssimo. Eu se calhar começo aqui por partilhar a tela e depois... Eu acho que já vais conseguir agora, okay. Penso que já está ok. Até já, Romeu, obrigada, já consigo ver. Até okay. Já. Bem, boa tarde a todos. Karina, Paula, o meu agradecimento especial pelo facto de ter sido convidada e desafiada a poder fazer este webinar e falar de uma área que tanto me apaixona, que é o bem-estar organizacional e a liderança. Eu sou o Romeu Couto, tenho 41 anos, formado em comunicação, com especialização em recursos humanos, e tenho, para além dessas competências, uma outra competência, que é um propósito profissional, que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu acho que este é o mote aqui para falar um bocadinho de mim, mas sobretudo de dar aqui o meu conhecimento e aquilo que tem sido a minha base empírica junto das organizações. Sobretudo na área da gestão de recursos humanos, consultoria dos recursos humanos, employee experience, liderança, formação, entre outras áreas que eu acho que é o desafio que as organizações neste momento têm todos os dias, que é o nosso capital humano. De uma forma muito sucinta, aquele sou eu, como já devem ter percebido, aqueles são os meus 3 líderes, o Gustavo, a Madalena e a Benedita, que são também, obviamente, o meu propósito pessoal. Aqui é a minha formação e algumas das empresas onde já colaboro, e que tenho o prazer, obviamente, de aprender com todas elas. Eu gosto de dizer muito isso quando estou aqui a falar sobre desenvolvimento organizacional, liderança, outras áreas. Eu não gosto de dar aqui muito de temas académicos. Obviamente que temos de estar sempre validados com a parte académica. Com tudo aquilo, eu acho que o meu ponto forte, aquilo que é o nosso ponto forte na nossa organização, é podermos validar e contextualizar aquilo que têm sido as experiências junto das organizações com quem trabalhamos, e tem sido para nós um prazer enorme podermos escutar as empresas e perceber e ajudá-las no sentido da felicidade organizacional, do crescimento, da sustentabilidade dos recursos humanos, da gestão das pessoas, que é isso que nós queremos. De uma forma aqui também muito sucinta, porque não estou aqui para falar de mim, mas sobretudo do tema de desenvolvimento organizacional e liderança. Esta organização de trabalho, tenho a felicidade de trabalhar na UpMind Academy, e depois temos aqui uma área mais ligada à felicidade e bem-estar organizacional com a marca Inovcore. Estas são algumas das organizações com quem nós temos o prazer de trabalhar e esperamos trabalhar com muitas mais, como é óbvio. Muito bem. Falando aqui, vou começar pela parte da liderança, porque acho que a liderança é fundamental naquilo que depois se desenvolve na parte do desenvolvimento organizacional e no crescimento sustentado das organizações. O autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. É o início de qualquer processo de evolução, de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu digo isso em tom de brincadeira, tenho pena de não ser psicólogo organizacional, nem psicólogo clínico, porque acho que este realmente é o mote, o autoconhecimento. E nós conseguimos fazer isso dentro das organizações. E há pessoas, há empresários, empresárias, líderes, diretores, diretoras, que já têm essa mentalidade, esse mindset. E nós sentimos isso nas organizações. E tudo começa pelo autoconhecimento. Não tenham a menor dúvida disso. Eu próprio já fiz esse trabalho e sei do que é que estou a falar.
Mas, Romeu, porquê liderança? Perguntam vós, não é? Porquê é que hoje em dia se fala tanto de liderança? Eu iniciei a minha carreira profissional a trabalhar em áreas comerciais, em áreas de gestão, e aquilo que eu sentia é que muitas vezes nós, e atenção, também fiz este mesmo processo, até porque já trabalho há alguns anos, já estou na minha carreira profissional já tem cerca de 20 anos. Aquilo que eu senti inicialmente é que nós dávamos primazia aos processos, aos produtos, ao preço, à estratégia, e percebia que as pessoas ficavam em último lugar. Obviamente que isso fazia-me aqui alguma confusão, porque percebia que as pessoas eram o ativo mais importante. Mas atenção, estamos a falar isso há 20 anos atrás, há 15, há 10. O mindset era um bocadinho diferente, como vocês todos devem concordar comigo. E comecei sempre a estudar cada vez mais a área da liderança, mas muito focada nas pessoas. E depois, nada melhor do que pegar aqui naquilo que Peter Drucker nos diz, não é? O grande gestor, não é? A pessoa com quem nós dormimos ao lado com os livros dele, quando sabemos que vamos falar sobre gestão, sobre estratégia, e ele dizia, de uma forma muito facilitadora, a cultura come a estratégia ao pequeno almoço, sem sombra de dúvidas. A cultura organizacional, aquilo que hoje em dia se fala tanto, come a estratégia. Portanto, nós podemos ter a melhor estratégia, os melhores planos de negócio, os melhores financiamentos, os melhores processos, os melhores produtos, contudo, se a cultura organizacional, se as nossas pessoas, os nossos colaboradores, os nossos líderes não estiverem focados, não tiverem o engagement necessário, não estiverem preparados, vai ser difícil chegarmos aos objetivos que nós queremos. E aí tive a sorte, há uns anos atrás, de me juntar aqui ao meu querido amigo e sócio Nuno Pavão Nunes, que é psicólogo organizacional e psicólogo clínico, e ele lançou-me um desafio na altura, que é, meu, porque é que nós não juntamos a parte da psicologia, do comportamento organizacional, e juntamos a parte da gestão, que é fundamental nas empresas, como é óbvio, e conseguimos criar aqui um bloco, não é, único para assessorar as empresas, para ajudar a empresa desses dois patamares, a parte da gestão e depois a parte das pessoas. E assim foi. Por aqui estamos aqui num team building com uma empresa de alguma dimensão já, isso foi há pouquíssimos dias, e realmente é que nós temos vindo a conseguir fazer isso. Isso porquê? Porque eu também sou do tempo, eh, liderança não era nada mais nada menos do que estar no comando, não é? Era termos aqui as insígnias, né, digamos assim, de general e termos soldados à nossa responsabilidade. Liderança é muito mais do que isso. E as próprias empresas têm-nos ensinado essa situação. Né? Liderança é empoderar a nossa equipa, não é? É ouvir a nossa equipa, é estar permanentemente em coaching, é inspirá-los, é desenvolvê-los. E obviamente que isso não é um trabalho fácil, mas tem que ser feito nas organizações. Isso porque eu sou do tempo, né, em que nós falávamos sobretudo de recursos humanos, hard skills, resultados. Recordo-me perfeitamente, a primeira empresa onde trabalhei nem tinha um departamento de recursos humanos, tinha um departamento de processamento salarial. Portanto, em 20 anos já vimos a evolução que esta área já teve, e bem bom, e felizmente que assim o é. Hoje em dia, estamos a falar muito mais de gestão de pessoas, de capital humano, soft skills, fundamental. Acho que tem sido também uma das melhores ferramentas que temos falado nos últimos tempos sobre liderança, tem a ver com as soft skills, né? A sustentabilidade. eh, Tudo isso faz sentido. E faz sentido porquê? Porque a dada altura tivemos aqui o nosso amigo Covid, né, que nos colocou em casa, que nos colocou desafios, que nos colocou a trabalhar cada vez mais como estamos aqui a trabalhar, através de um webinar online, né, remotamente, com desafios, não é? Com menos conexões humanas. Portanto, uau, tudo isso a aparecer muito rapidamente, quando já se falava em liderança, em saúde mental. E o que é que acontece, meus amigos e amigas, e acho que vocês também corroboram daquilo que eu estou aqui a dizer, e este é um estudo que utilizei, e poderia utilizar outros, e nós somos hoje em dia, temos imensa informação sobre essa matéria, e o que é que nós temos, por exemplo, aqui nesse estudo, 75% dos recursos humanos sentem-se mais isolados. É natural que assim o seja, 57% com mais ansiedade, não tenho a menor dúvida disso, também temos sentido isso junto dos nossos clientes particulares. 53% emocionalmente exaustos e, obviamente,
42% em termos de deterioração da sua saúde global mental. Acho que é natural, não é? Aliás, é como eu ouvi dizer que o mundo do trabalho está a mudar. E está. Nós temos tido dificuldade em recrutar, nós temos tido dificuldades em fazer retenção de talento, nós temos tido dificuldades em fazer engagement dos nossos colaboradores. Nós temos muitas pessoas em burnout. E depois, todos os dias aparecem-nos, essas são algumas das notícias que eu posso aqui colocar. Todos os dias estamos a falar sobre felicidade, estamos a falar sobre lideranças, estamos a falar sobre pessoas que estão em burnout, estamos a falar em pessoas que saem dos seus empregos. Porque o chefe é um chefe tóxico, né? E essas situações têm que ser alteradas. Eu dou aqui este exemplo, como poderia dar muitos outros, e felizmente também temos exemplos portugueses, nacionais. Este é um dos CEOs, do CEO do grupo AGAs Portugal, o Steven, em que diz que é preciso gerir, vou apenas sintetizar, é preciso gerir as equipas e o negócio de uma forma mais humanizada, sem sombra de dúvidas. Hoje em dia, aquilo que nós temos sentido no nosso trabalho é que realmente temos que fazer aqui uma reaproximação, um foco, um propósito naquilo que são as lideranças e os liderados. Isso, obviamente, vai fomentar aqui um espírito de equipa, um espírito de felicidade organizacional, um espírito de bem-estar organizacional, que vai potenciar o desenvolvimento, a rentabilidade, o crescimento, o dinamismo, o bem-estar, etc, etc, etc. Atenção, também digo isso de uma forma muito simples, muito sintética, que é, há muitas outras áreas que têm que ser trabalhadas. Não é apenas contratando alguém para dar formação na área de liderança que os problemas da nossa organização vão ser resolvidos. Obviamente que não. Contudo, temos assistido a esse trabalho junto das organizações, independentemente das dimensões dela. Temos trabalhado com empresas que têm 1000 colaboradores, como outras que têm apenas 20, 15, 9. E esse trabalho tem que ser feito de uma forma, obviamente, global. Cada um à sua escala, logicamente, mas de uma forma global e muito com a interação de vários departamentos e de vários trabalhos. Portanto, liderança, negócio mais humanizado, gerir equipas, sem sombra de dúvidas. Nós temos sentido isso e temos visto os resultados que isso tem trazido aos nossos clientes e parceiros. Mas muito bem, estamos aqui a falar sobre líderes, estamos aqui a falar sobre lideranças. Aqui no início desse webinar até dizia temos que primeiro começar aqui pelo nosso autoconhecimento. Não é? E será que existem líderes que nos inspiram? Não será esse o primeiro mote para nós percebermos o que é a liderança, o que é que são os líderes que nos inspiram, que não têm que ser aqueles que aparecem na televisão e que nos aparecem no LinkedIn, no Facebook, noutras redes sociais, mas podem ser os líderes que trabalham ao nosso lado, nas nossas organizações. Esses são alguns dos líderes que eu coloquei aqui, lideranças femininas, lideranças masculinas. Estou a ver aqui o Ricardo Costa, que é uma pessoa que eu aprecio bastante enquanto líder de uma organização, mas temos outros líderes, temos outras formas de liderar, temos outras pessoas com quem nós podemos fazer essa reflexão e perceber que líderes é que nós queremos na nossa organização e nós próprios, enquanto líderes, enquanto liderados, enquanto gestores de equipas ou diretores de uma equipa. Liderar não é impor, não é? Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer, já diz Márcio Kuhn, palestrante brasileiro e especialista em comportamento organizacional. Mas como esse webinar vai ser aqui curto e não quero que sintam que esse webinar é monótono, e até porque para mim é mais difícil, porque está a ser um monólogo, né? E gostava imenso de ter a participação de todos vós, gostava que fizessem aqui uma pequena reflexão, para ver se tenho aqui alguma interação convosco. Que característica é que mais apreciam no outro, noutra pessoa, num amigo, num familiar, num companheiro, numa companheira? Que característica é que mais apreciam? Se eu vos der aqui 5, 10, 15 segundos, qual é a primeira característica que vem à cabeça? Se estiverem a pensar, e se já pensaram numa característica, eu por acaso vou dar a minha, também será mais fácil, porque sou aqui o único a poder falar. Eu aprecio muito o humor. Acho que o humor é uma característica que para mim faz muito sentido, com o qual também eu me caracterizo bastante, e que acho que
faz todo o sentido, até mesmo dentro de uma organização. E tem havido também vários estudos nesse sentido. O que é que eu vos quero dizer com esta pequena reflexão? Se nós pensarmos nessas... Agora estou aqui a mostrar a Simon Sinek, mas vou voltar aqui à reflexão que nós estávamos a fazer. Se nós falarmos e pensarmos nessa reflexão, que características nós queremos ouvir ou sentir de outra pessoa, se calhar são essas características que nós também queremos passar aos nossos liderados. São essas características que nós também queremos ter enquanto líderes de equipa. Simon Sinek diz: "You don't hire for skills, you hire for attitude. You can't always teach skills." Sem dúvida, e ele aqui está a referir-se às soft skills. Porque as hard skills, essas obviamente nós podemos sempre ensinar. As soft skills, essas quais que já nascem connosco e que têm aqui algumas, que nós também temos vindo a detalhar junto das organizações, são essas, como poderíamos colocar aqui outras. Essas soft skills são fundamentais naquilo que depois é a nossa capacidade de liderança, nossa capacidade de lidar com desafios, de comunicação, lá está, de gestão de emoções, uma série de áreas, que era aquilo que eu dizia, depois vão ser complementadas ou compiladas dentro de uma formação, de uma consultoria, de uma assessoria, em que nós podemos potenciar isso junto das nossas organizações quando estamos a falar sobre liderança e bem-estar organizacional, ou felicidade organizacional. Posso falar-vos dessa soft skill, não? Dessas duas soft skills, né? Líderes empáticos e otimistas criam confiança, sem sombra de dúvidas. Aliás, a empatia tem sido, se calhar, a soft skill mais requisitada, mais estudada nos últimos tempos, naquilo que se refere à área das lideranças. Isso porquê? E este é o lema aqui de uma empresa nacional, da PHC, em que diz Better Management for Happier People. Portanto, faz todo o sentido, é isso que nós queremos. Queremos pessoas felizes, queremos pessoas que se sintam bem nas nossas organizações, sobretudo, depois nos tragam rentabilidade e recursos financeiros, porque quer queiramos, quer não, é para isso que uma empresa trabalha também, é para os seus resultados, é para os seus acionistas, é para os seus sócios gerentes, etc. E é aqui que entra um bocadinho o trabalho da felicidade organizacional. Não é? Ponho aqui esses dois exemplos, já vos disse e repito, tenho um enorme apreço pelo Ricardo Costa, enquanto CEO do grupo Bernardo Costa, acho que faz um trabalho fantástico junto dessa organização. Criou um departamento da felicidade em 2017, vejam lá. Tenho aqui também o caso da Heineken, que criou a diretoria de felicidade há pouquíssimo tempo e está a medir o nível de felicidade de 14 mil colaboradores. Temos 18 exemplos a nível nacional, a SAPSEC também tem uma direção de felicidade e outras empresas, a PHC, como já acabei de referir. Então, há imensas empresas que já começam a trabalhar a área do bem-estar, da felicidade organizacional, de uma forma muito concreta. Contudo, também quero-vos dar aqui a nota dessa situação. Nem todas as organizações, e nós temos sentido isso, nem todas as organizações têm a capacidade ou a dimensão para ter um departamento da felicidade, ou um happiness manager, como também vou aqui falar um pouco mais à frente. Aquilo que tem existido, e não querendo puxar aqui a brasa à minha sardinha, até porque, obviamente, a nossa organização faz esse trabalho, mas existem N organizações que estão a fazer esse trabalho, N profissionais desta área que fazem excelentes trabalhos junto de organizações, mas aquilo que nós temos sentido é que existem organizações que não têm esta capacidade de ter um departamento de felicidade, nem ter um happiness manager, estão a tentar ir buscar alguma assessoria ou alguma consultoria nesta área. E eu acho que é aqui que nós, enquanto organizações mais pequenas, que podemos prestar esse serviço, seremos fundamentais em ajudar essas organizações. Pelo menos é isso que nós temos sentido. Através de uma consultoria barra formação, através de algum trabalho que pode ser feito ao longo do tempo, durante 6 meses, um ano, nós temos sentido isso. E a verdade é que os resultados junto da equipa, e não quero agora falar de resultados a nível contabilísticos, nem de demonstração de resultados, também podemos falar desta área, mas não é aqui o tema. Nós vemos que os resultados são substancialmente melhores. Portanto, aquilo que eu vos digo é, não se inibam, caso sejam profissionais da área, caso trabalhem em organizações mais pequenas, não se inibam de poder fazer esse trabalho de formação, de consultoria na área da felicidade, da liderança, a área da comunicação, que também é fundamental,
tendo em conta que não tem essa capacidade para ter uma pessoa para fazer esse trabalho, mas coloquem não apenas à nossa empresa, mas façam perguntas a outros interlocutores, a outras empresas, para que tenham ajuda nessa matéria e nesta área que é fundamental. Aqui acredito que o trabalho que será feito será sempre no desenvolvimento e na capacidade de inovação e de capacitação das pessoas e lá está, dos colaboradores, que é o melhor que podemos ter nas nossas organizações, o capital humano, sem sombra de dúvida. Isso porque, e entronquei aqui a liderança, começamos já a falar aqui de bem-estar organizacional, porque a liderança vai estar ali no propósito e na cultura. Claro que teremos sempre aqui uma visão, missão e valores de uma empresa, que depois irá definir uma estratégia, mas como dizia Peter Drucker, não é? O propósito e a cultura é que são aqui a cola que liga toda a organização. O propósito e a cultura, vamos repetir, é o elo de ligação de todos os colaboradores, da liderança, das chefias, de toda a organização. Portanto, é aqui que tem que se trabalhar. É aqui que nós fazemos o engagement das pessoas, é aqui que nós conseguimos fazer um recrutamento, é aqui que nós conseguimos reter as pessoas. Portanto, trabalha nesta parte do propósito e da cultura e torno a dizer, pode ser através da liderança, pode ser através do bem-estar organizacional. O que não falta são profissionais em empresas a trabalhar essa área e muito bem, e muito bem. Aliás, temos visto imensa literatura nessa matéria e temos percebido que as pessoas estão cada vez mais sedentas de conhecimento nesta área. Mas, muito bem, e o que é que faz aqui um Happiness Manager, né? O que é que, quais são as funções e as responsabilidades de um Happiness Manager? Bem, de uma forma muito sucinta, o que o Happiness Manager faz com que os colaboradores se sintam valorizados, não é? O tal feedback e feed-forward, que os líderes também têm que trabalhar com os seus colaboradores, garante as condições básicas, não está? Escuta ativo dos colaboradores, valoriza o trabalho no dia a dia, liberdade, desenvolvimento, fundamental a criação de um ambiente positivo de desenvolvimento, de criação de valor, fomentando, obviamente, a coesão, o trabalho de equipa e, fundamentalmente, também uma questão muito importante, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, que também tem sido um dos temas da atualidade, e ao qual, neste momento, as pessoas sentem uma pressão enorme e onde eu acho que as empresas têm, obviamente, um papel fundamental neste desafio que as pessoas, que os colaboradores, que os nossos trabalhadores têm neste capítulo. Isso porque o que é que nós queremos? Queremos empresas ágeis, queremos trabalho de equipa, queremos empresas onde se sinta a felicidade, onde nós, e há pouco falava do humor, há uns anos atrás o humor era quase visto como uma pessoa que não queria trabalhar, que não tinha responsabilidade. Hoje em dia o humor é fundamental para que haja um excelente espírito de equipa, para que se consiga desbloquear determinadas situações. O que é que nós queremos nas nossas equipas? Equipas felizes, né, basicamente. Desenvolver atitudes para a felicidade, né, que pode ser através de sessões pedidas, o envolver, o engagement, através de diagnósticos individuais, diagnósticos de grupo, autorrealização, autoestima. Ou seja, eu aqui poderia falar e detalhar todos esses pontos. Eu quero apenas nesse webinar, e lá está, não querendo ser chato, né, não querendo ser aqui monótono, até porque para mim é mais difícil, porque sou apenas eu a falar e gostaria imenso de ouvir as vossas opiniões e as vossas partilhas, mas há várias formas de o fazer. Depende também de cada organização, depende de cada área de negócio, depende de cada contexto. Nós também temos sentido isso. Depende das equipas. Há equipas que já estão em alto desempenho, há equipas que ainda estão em fase de crescimento. Portanto, há aqui vários pontos-chave, vários diagnósticos, várias formas de fazer, né? E nós não temos, obviamente, fatos personalizados para todos da mesma forma, não, temos fatos à medida e as empresas têm que se desenvolver realmente são com fatos à medida, com trabalhos especializados e direcionados para cada uma das empresas, porque lá está, existem N áreas de negócio, mas há muito trabalho que pode ser feito. Esses são alguns
dos itens que nós aqui temos feito em algumas das organizações, mas há outros, e torno a dizer, há outras empresas também a fazê-lo de uma forma bastante satisfatória e bastante valorizada. Isso porquê? Porque lá está o ciclo de vida do colaborador, e vocês sabem que tem cada vez mais. Estamos agora aqui com 6 círculos, né? Mas tenho a certeza que com o passar dos anos os círculos vão cada vez ser mais, cada vez com mais temas, e nós temos que ter sempre muita atenção. Parte da formação e desenvolvimento, que é fundamental, infelizmente existem ainda muitas empresas que estão a descurar um bocadinho a parte da formação, liderança e avaliação do desempenho, sem sombra de dúvidas, um dos capítulos mais importantes. Outra área extremamente negligenciada, o onboarding e a integração. Muitas das vezes nós não fazemos isso junto dos nossos colaboradores. É um trabalho que também tem que ser feito junto do bem-estar organizacional, por parte dos líderes, lá está. O engagement e a colaboração, o payroll, que obviamente oxalá que seja sempre a tempo e a horas, e a atração do candidato e do recrutamento, que é mais na área do employee experience, que também é uma área que nós desenvolvemos. Isto é, e aqui querendo dar aqui o modo, porque acho que temos que ter aqui tempo pelo menos para algumas perguntas, e acho que também já estou mesmo aqui no timing perfeito. Acho que é isso que nós precisamos, né? Menos Wi-Fi, obviamente estamos aqui num webinar onde nós precisamos de Wi-Fi, precisamos de internet, mas precisamos mais de conexões humanas. As organizações estão a necessitar de líderes humanizados, lá está, vou pegar na palavra do Steven, do CEO da AGAs, vamos a precisar de mais conexões humanas, de mais espírito de equipa, de líderes mais empáticos, confiantes, otimistas, para que consigamos, e este é um desafio atual, consigamos que os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham connosco todos os dias, sejam mais felizes, possam ser mais produtivos, mas no final do dia sentirem que estão a ser valorizados e reconhecidos juntos de uma organização. Até porque, meus amigos e amigas, e deixo essa nota final, qual é que é o custo de nós não fazermos nada na nossa organização? Pensarmos bem, qual o custo de não fazermos nada? Obviamente que a resposta é muito simples, não sabemos, não é mensurável. Mas vamos pensar mesmo nesta pergunta. Qual será o custo de não fazermos nada? Nós sentimos a organização, estamos a ver o mercado, estamos a ver como é que o contexto empresarial se está a relacionar, e dentro da nossa organização, porquê é que não fazemos nada, não é? Deixo-vos essa reflexão final para que possam também pensar um pouco sobre essas duas áreas, né? A liderança e bem-estar organizacional. E de uma forma aqui muito sintética, deixo-vos nota que acho que é importante, e depois se a Karina também quiser reforçar aquilo que eu vou dizer, o nosso intuito neste webinar é perceber se realmente há aqui espaço para fazermos alguma formação ou alguma consultoria nesta matéria. Queremos obviamente ouvir-vos, né? Sei que não é possível neste webinar ouvir em termos de voz, mas partilhem com a Karina, partilhem com a Escola de Negócios. Nós queremos perceber se realmente faz sentido, até porque o desafio é mesmo esse, é criarmos aqui uma formação, uma consultoria, ou as duas coisas mesmo, para que possamos ajudar organizações que não têm dimensão suficiente para terem estas pessoas a trabalhar em tempo inteiro, mas que nós possamos formá-las ou ajudá-las neste sentido, né? Portanto, isso da minha parte, o meu agradecimento para os participantes, agradecer uma vez mais à Karina, à Paula, à Escola de Negócios, e deixo aqui também os meus contactos para alguma situação, alguma eventualidade, alguma pergunta que queiram fazer, estejam e sintam-se à vontade. Muito obrigado. Obrigada, Romeu. Obrigada pela tua apresentação. Eu acho que em meia hora foi que se conseguiu, não é? Porque havia aqui pano para mangas deste tema. Eu Dá para tentei fazer acelerar. muita hora de formação, claro que sim, Romeu, obrigada. Eu convido a todos os participantes a deixarem aqui as vossas perguntas, as vossas dúvidas, algum tema que queiram esclarecer, alguma dúvida, alguma curiosidade que tenham com o Arthur. Penso que será o Arthur, desculpe, Romeu. Eu estou a pensar, já da outra vez nos aconteceu isto, estava a falar para o Romeu e disse outro nome. Peço desculpa, Romeu. Acho que o Romeu é a pessoa indicada para nos responder, para nos ajudar aqui, por isso sintam-se à vontade. Sabemos que não vos podemos ouvir nem ver,
mas podem colocar aqui as vossas questões. Lembrando sempre que nos próximos dias o webinar vai ser disponibilizado para todos, está bem? Se houve aqui participantes que chegaram, entretanto já tiveram que sair, mas receberão o link brevemente nos vossos e-mails. Às vezes basta haver uma pergunta para depois se desenrolarem as restantes. O efeito cascata, não é? Exatamente. Também damos aqui uns minutinhos. Certo. Exatamente, já temos aqui uma questão que eu vou-te passar, Romeu. Como implementar a importância do bem-estar organizacional numa administração, entre aspas, teimosa? Numa administração teimosa. Olha, é uma excelente questão e compreendo perfeitamente essa questão. Quando nós temos uma administração onde realmente não há ainda o mindset ou a vontade de querer-se implementar, seja ela o que for, nesta área, né? Eu já nem digo aqui de um bem-estar organizacional, mas aqui de uma mudança organizacional, realmente o primeiro passo é trabalhar a administração. Contudo, e quero acreditar que aqui, se calhar, este participante é um colaborador desta administração teimosa, aqui o primeiro passo, obviamente, tem que ser um trabalho feito junto da administração. Contudo, também quero-vos deixar essa boa nota, que é, nós também temos apanhado muitas administrações teimosas, e que ao fim de algumas, eu vou chamar sessões, ou de alguma formação, ou de algum trabalho, deixam de ser teimosas e passam a ser extremamente amigáveis e mais proativas do que nós no nosso desenvolvimento e querem fazer mais coisas. Portanto, existem fórmulas. Obviamente que a primeira fórmula tem que ser a administração sentir e aceitar que vai ter uma pessoa, vai ter uma equipa para o ajudar nesse sentido, mas depois essa implementação, desde que a administração assim o pretenda e assim o disponibilize, tem-se feito esse trabalho, acredito, tem-se feito esse trabalho. Obrigada, Romeu. Obrigado. Porque às vezes até pode haver muita vontade, mas a decisão final não é assim tão simples, não é? Claro. Sem dúvida, sem dúvida. E lá está, se a administração não tem esta vontade, não tem esse mindset, obviamente não consegue passar para o restante da organização. Claro, Portanto, claro. o nosso trabalho, e daí eu ter começado a falar sobre liderança, o nosso trabalho começa logo pelas lideranças de topo, para que nós consigamos depois fazer para toda a organização. Também posso dizer isso de uma forma muito, muito honesta e muito franca. A maior parte das organizações que nos têm contatado, obviamente, vem através da parte das lideranças, e quando digo lideranças, administrações, sócios-gerentes, e não da parte dos recursos humanos, o que nós já verificamos que há aqui uma diferença daquilo que era uns anos atrás. Portanto, as próprias administrações, muitas delas, lá está, um pensamento mais antigo, com formas de liderança mais não tão atualizadas como as que existem, lá está, nos dias de hoje, mas que já querem fazer esse trabalho porque percebem que estão a perder a equipa e que estão a perder alguma situação e algum dinamismo na organização, e nós temos conseguido fazer esse trabalho. Portanto, sim, acho que é sempre possível, é sempre possível. Também é importante o feedback que vão recebendo dos colaboradores, mas depois também há um feedback que não se vê, ou seja, as pessoas começam a sair, nunca vão dizer que estão insatisfeitas, não é? Há aqui as duas vertentes que dá sempre para melhorar, não é? Nem mais, eu costumo dizer que o pior são aqueles colaboradores silenciosos que nunca nos dizem nada, que nós também não tivemos a capacidade de escutar e que de um momento para o outro vão-se embora, e que eram excelentes e mais-valias para a organização. Exatamente. Romeu, tenho aqui outra questão. E por onde começamos? Qual é o ponto de partida? Portanto, o ponto de partida tem que ser, obviamente, aqui um e-mail ou um telefonema para uma organização. Obviamente, torno a dizer, não tem que ser a nossa, há muitos profissionais que trabalham nesta área, e sentarmos e fazermos um diagnóstico. Eu acho que este é o ponto de partida. Aliás, as nossas reuniões prévias, aquilo que nós pedimos à organização, eu vou dizer de outra forma, aquilo que nós fazemos nas nossas primeiras sessões prévias é escutar. Porque geralmente a pessoa que nos convoca para estas reuniões e que pretende a nossa colaboração tem muito para dizer. E nós, depois daquilo que nós sentimos que a pessoa nos diz e daquilo que são os objetivos,
que a pessoa quer, ou que o diretor quer, a diretora, o colaborador, seja em que área for, nós a partir daí é que detalhamos um plano, lá está, em que envolvemos todas as pessoas, que assim é que tem que ser, e a partir daí fazemos um plano de ação que vai ter um timing que terá que ter, independentemente aqui, depende muito dos objetivos de cada organização, porque há pessoas que só querem trabalhar a área da liderança, há pessoas que só querem trabalhar a área das vendas, pessoas que só querem trabalhar a área da velocidade organizacional, depende muito aqui dos objetivos, portanto, ponto de partida, reunião, diagnóstico, escuta ativa e depois então podermos fazer aqui um plano de ação para a organização, tendo em conta aquilo que são as necessidades organizacionais da empresa. Porque todos os casos e todos os problemas serão diferentes, não é? A partir do momento em que se entra numa porta, as questões são totalmente diferentes. E até posso também referir isso, que também tem sido da nossa experiência. Muitas das vezes aqueles que são os objetivos iniciais, em que a pessoa que está do lado da empresa e nos faculta aqueles que são os seus objetivos, muitas vezes quando nós estamos dentro da organização, nós percebemos que aquilo onde teremos que fazer o trabalho não tem nada a ver com aquilo que nos disse e são, por exemplo, sectores ou áreas totalmente diferenciadas. Mas isso depois sente-se nas organizações. E isso, eu costumo dizer, acho que o pior realmente é entrarmos dentro da organização. Depois de estarmos lá dentro, nós começamos a perceber muitas coisas. É o primeiro passo, claro, claro. Temos aqui é só uma observação, não tenho uma pergunta, só uma opinião. As organizações precisam muito trabalhar esta vertente, as suas pessoas, as suas formas de liderar. Gostei muito do meu parabéns. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Eu acho que não é só o Romeu, acho que são outras pessoas que poderão promover isso junto das organizações. Sou suspeito por falar, mas acho que lá está, pessoas felizes fazem empresas felizes. Sim, sem dúvida. Tudo é muito mais fácil. Tudo é muito mais fácil. O que custa mesmo é arrancar, é começar, não é? Depois a partir daí. Sem dúvida. A partir daí, eu não sei se tem aqui algum dos participantes é um cliente nosso, né? Questões sigilosas, obviamente, também não iria responder. A verdade é que depois de entrarmos nas organizações, e hoje em dia temos muitas formas de comunicar, né? Incluindo o WhatsApp, nós damos por nós e quais que os nossos clientes já são nossos amigos e temos aqui às vezes uma série de perguntas no WhatsApp, oh Romeu, mas como é que achas que eu posso fazer aquilo e como é que eu contrato aquela pessoa e como é que eu digo aquilo naquela situação, o que é que eu posso fazer? E tornamos quase que aqui assessores por um período de tempo que nós achávamos que ia ser através daqueles primeiros 6 meses, onde estava definido um plano, e de repente damos por nós e já estamos a trabalhar há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e isso para nós é fantástico, é muito gratificante mesmo. E depois acabam por tocar em pontos talvez sensíveis e problemas, digamos assim, que acabam por se criar ali uma confiança, uma ligação, não é? Que mais tarde não se quer cortar. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, quem é que não gosta de ser escutado, não é? Todos nós gostamos de ser escutados, não é? E depois às vezes é mais fácil ser escutado por um estranho do que propriamente por alguém da casa ou conhecido, não é? É verdade, mas a Karina acabou de dizer uma coisa. Há alguém em que nós confiamos. E depois, quando Exato. nós confiamos e realmente estamos a sentir o resultado, é muito, muito, muito mais fácil. É muito mais fácil. Obrigada, Romeu. Por isso, nós em breve também, se tudo correr bem, também vamos trabalhar aqui em conjunto, aqui com a escola, e esperemos fazer aqui uns projetos engraçados, porque eu acho que é um tema que se aplica a todas as áreas, a todo o setor de vendas, serviços, produtos, desde que haja uma empresa com um ou mais colaboradores, eu acho que se aplica em todos os casos, e às vezes não se dá o devido valor, lá está. A empresa em si, quem decide, quem tem a palavra final, não se dá o devido valor e depois... mas eu penso que de há uns anos para cá tem-se tido outra visão do tema, da importância do tema, do que se falava, como disseste, há 10, 15, 20 anos, não é? Não tem nada a ver. Nós temos sentido isso. Nós não fazemos trabalho comercial puro e duro, digamos assim, na divulgação daquilo que são os nossos serviços, e nós temos sentido as empresas a procurarem-nos. A empresa mais pequena com que nós trabalhamos tinha 4 colaboradores, em que um deles era o próprio sócio-gerente, e ele tinha cerca de 60 anos. Portanto, ele próprio, uma pessoa que se calhar nunca ouvi falar em desenvolvimento organizacional, nem em desenvolvimento pessoal, nem em bem-estar, nem em felicidade
organizacional e procurou-nos e disse, bem, eu preciso da vossa ajuda, eu acho que a minha equipa precisa aqui de mais qualquer coisa. Portanto, sim, já existe aqui uma alteração A mente aberta, né? sim, sim, de perspectivas de negócio, que para nós são muito gratificantes, mas que depois no dia a dia na organização, a pessoa que está lá todos os dias sente Sim, de uma sim, forma sim, bastante sim. prática. O senhor até poderia pensar, olha, já não vale a pena, não é? Já não, já não Pois, vou ter o sim, sim, trabalho, sim, mas não, ainda pensou na equipa, seja pequena, seja grande, porque passa-se muitas horas no local de trabalho, não é? Passa-se muitas horas totais, e se não estivermos bem durante o dia, depois acredito que não seja, são assuntos complicados, claro que sem sim, dúvida, claro que sem sim. dúvida, sem dúvida. Romeu, muito obrigada. Entretanto, não me está aqui a escapar mais nenhuma questão. Também ficaram aqui com o contacto do Romeu, também tem Sim, os contactos da escola, que da escola, habitualmente vamos certo. fazendo aqui os webinars. Por isso, Romeu, obrigada mais uma vez. Eu que Também para não agradeço. alongar aqui a tarde dos Sim, nossos participantes e dos nossos inscritos, e é um tema muito interessante e poderíamos estar aqui até a hora de jantar a falar é do tema. verdade. Por isso, obrigada mais uma vez, Romeu, pela tua colaboração e disponibilidade, e Obrigadíssimo. esperemos então voltar a falar no futuro. É verdade. Espero bem que sim. Obrigada a todos, uma Obrigadíssimo boa e tarde. obrigado. Boa tarde, obrigado a todos. Até à próxima. Obrigada.